Em 2024, Paris se tornou a capital do esporte mundial. Após anos de expectativa e preparação, a Cidade Luz recebeu a 33ª edição dos Jogos Olímpicos. A cerimônia de abertura foi inovadora, com as delegações desfilando em barcos ao longo do Rio Sena. A pira olímpica, em um balão de ar quente com uma chama 100% elétrica, foi um destaque à parte. Com um total de 20 medalhas, o Brasil terminou na 20ª posição do ranking final, que teve Estados Unidos, China e Japão no top 3, respectivamente. O desempenho brasileiro em muito se deve às mulheres. Pela primeira vez na história olímpica do país, elas foram maioria na delegação do time Brasil e conquistaram mais medalhas do que os homens. Os 3 ouros em Paris vieram delas: Beatriz Souza no judô, Rebeca Andrade no solo da ginástica artística e Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia. A capital francesa também foi palco da consagração de estrelas de peso do esporte, como a ginástica americana Simone Biles, o judoca francês Teddy Riner e o lutador de wrestling cubano Mijaín Lopes. Polêmicas marcaram os Jogos, principalmente no boxe feminino. As atletas Imani Khelif, da Argélia, e Lin Yuting, de Taiwan, foram acusadas pela Associação Internacional de Boxe de terem apresentado cromossomos masculinos em testes realizados antes da competição. O Comitê Olímpico Internacional negou qualquer polêmica e manteve as boxeadoras. As duas saíram de Paris com medalhas de ouro, a argelina na categoria até 66 quilos e a taiwanesa até 57 quilos. Nos Jogos Paralímpicos, a participação brasileira foi a melhor da história. Pela primeira vez, o Brasil ficou no top 5 do ranking, com 89 pódios conquistados, sendo 25 medalhas de ouro, um novo recorde. A China foi a grande campeã, seguida pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. No futebol, a seleção brasileira viveu um ano bastante conturbado. O técnico Fernando Diniz foi demitido logo na primeira semana de 2024, poucos dias depois de Carlo Ancelotti ter renovado o contrato com o Real Madrid. Por meses, os brasileiros viveram a expectativa de ver o italiano comandando a Canarinho, já que a CBF havia anunciado que tinha um acordo com o treinador. O jeito foi encontrar uma solução dentro de casa. Dorival Júnior foi o nome escolhido para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Mas o desempenho, até o momento, está abaixo do esperado. O time não convenceu em campo e ocupa a 5ª posição das eliminatórias sul-americanas, 7 pontos atrás da líder argentina. Diferente do Brasil, os hermanos vivem uma grande fase. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a Albiceleste se sagrou campeã da Copa América realizada nos Estados Unidos. Ao final do torneio, uma polêmica. Em um vídeo transmitido ao vivo durante a comemoração do título, jogadores da seleção argentina foram flagrados puxando um canto com termos racistas, que fazia referência à origem de alguns jogadores franceses, além de conter insultos homofóbicos. O racismo também mostrou sua cara na Espanha. O atacante Vinícius Júnior foi por diversas vezes ofendido em campo e fora dele. O caso levou alguns torcedores rivais a serem presos e condenados. A ligação entre futebol e as páginas policiais teve ainda outros capítulos, como os chilenos Jorge Valdívia, já aposentado, e o ídolo Arturo Vidal, investigados por agressão sexual. No Brasil, o ex-atacante Robinho foi preso após a justiça entender que a condenação por estupro na Itália deveria ser cumprida em território nacional. Outro ex-jogador da seleção, também condenado por estupro, deixou a prisão após 14 meses de reclusão. Daniel Alves pagou uma fiança de 1 milhão de euros, teve seu passaporte retido e o caso segue na justiça com apelações tanto da defesa como do Ministério Público. Na Argentina, 2 jogadores da seleção francesa de rugby foram acusados de estupro durante uma viagem ao país sul-americano para um amistoso. A dupla chegou a ficar presa preventivamente, passou para a prisão domiciliar e algum tempo depois pôde voltar para a França. Uma das maiores polêmicas do ano foi o prêmio Bola de Ouro. Apontado como favorito, Vini Júnior acabou ficando em segundo lugar na disputa, superado pelo espanhol Rodri, do Manchester City. A conquista da Eurocopa pela Fúria parece ter pesado mais entre os jurados da premiação do que a Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid, em que o brasileiro foi protagonista. O maior vencedor do torneio continental, que já conta com um elenco recheado de estrelas, fez uma janela de contratações de peso no meio do ano.
Desembarcaram no clube os atacantes Mbappé, um sonho antigo de consumo da diretoria merengue, e a jovem promessa brasileira Endrick. O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional, sofreu um ataque cardíaco durante o duelo entre seu clube e o São Paulo. O atleta ficou quase uma semana internado na UTI de um hospital na capital paulista até ter sua morte confirmada. O esporte também experimentou outras perdas ao longo do ano. A lenda do futebol mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo, morreu aos 92 anos. O velho Lobo foi bicampeão do mundo como jogador, conquistou o tri como técnico e o quarto título veio como coordenador da seleção. O alemão Franz Beckenbauer, que igualou o feito de ser campeão como jogador e treinador, também nos deixou em 2024, aos 78 anos. Considerado o maior jogador alemão de todos os tempos, o antigo capitão da Alemanha Ocidental estava há anos afastado da vida pública devido a problemas de saúde. E Sven-Göran Eriksson, sueco que brilhou no comando de equipes italianas, inglesas e da seleção britânica, também morreu aos 76 anos, vítima de câncer de pâncreas. Na semifinal da Libertadores, torcedores do Peñarol protagonizaram cenas de guerra no Rio de Janeiro. Horas antes do jogo contra o Botafogo, mais de 250 uruguaios foram detidos sob as acusações de que cometeram uma série de atos de vandalismo, incluindo saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Na grande final contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires, o alvinegro carioca confirmou o título inédito. A glória eterna veio após um jogo digno de cinema. Logo no primeiro minuto, o Botafogo teve um jogador expulso, mas soube se portar em campo e venceu o Galo por 3-1, um resultado indiscutível.